Você já parou para pensar no motivo de tantas situações difíceis surgirem na sua vida, quase como se houvesse uma intenção maior por trás do que você enfrenta? Muitas vezes, o sofrimento parece ser apenas dor, apenas perda, apenas momentos que você gostaria de apagar da memória. Mas quando você olha mais fundo, percebe que existe um movimento silencioso acontecendo. Algo que trabalha não apenas a sua resistência, mas também o seu caráter, sua paciência, sua forma de enxergar o mundo e até mesmo a maneira como você se relaciona com as pessoas ao seu redor. O sofrimento não é apenas um peso que você carrega. Ele pode se tornar uma ponte para um crescimento que você talvez nunca imaginou ser capaz de alcançar. Talvez você esteja vivendo algo agora mesmo que parece não ter explicação. Pode ser uma fase financeira complicada, onde você olha para as contas e sente que não vai dar conta. Pode ser um relacionamento que parecia estável e de repente se desfez, deixando você com mais perguntas do que respostas. Pode ser uma enfermidade que consome a sua energia e faz você se sentir pequeno diante da vida. E em meio a tudo isso, uma voz insiste dentro de você. Por que comigo? Essa pergunta ecoa, mas a resposta não aparece de forma imediata. É justamente aí que entra a dimensão espiritual, aquela que vai além do que você pode enxergar com os olhos. Você já reparou como as pessoas mais fortes que você conhece não se tornaram assim em dias de calmaria? Elas foram moldadas em tempestades. Pense em alguém que você admira por sua fé, sua coragem, sua serenidade diante das batalhas. Essa pessoa não nasceu pronta, ela foi sendo esculpida a partir de experiências que poderiam ter destruído, mas que, ao contrário, fortaleceram. É assim que você também pode encarar os seus sofrimentos. Não como o fim da linha, mas como o começo de algo novo. Quando você se aprofunda nessa reflexão, percebe que o sofrimento não é apenas individual. Ele pode se transformar em uma forma de empatia, em um elo de conexão com outras pessoas que também atravessam dores semelhantes. Aquilo que hoje pesa nos seus ombros, amanhã pode ser a palavra de consolo que você vai compartilhar com alguém. Já pensou nisso? Talvez exista um propósito maior que só será revelado quando você usar a sua história para levantar outro que também está caído. A Bíblia nos lembra disso em várias passagens. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, está escrito: porque tenho para mim que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esse versículo mostra que o sofrimento não é o ponto final, mas uma etapa. Ele é uma estrada que pode conduzir você a uma vida mais profunda, mais consciente e, acima de tudo, mais próxima de Deus. Quando você pensa em quantas vezes já superou algo que parecia impossível, percebe que existe uma força em você que talvez tenha passado despercebida. Não se trata de negar a dor, de fingir que está tudo bem quando não está. O que se trata é de aprender que existe algo para além do que você sente agora. Há um tesouro escondido por trás daquilo que fere. Um aprendizado que só pode ser encontrado quando você não desiste. Se hoje você sente que está sozinho, lembre-se, cada lágrima que cai não passa despercebida. Cada momento em que você sente vontade de desistir pode ser o exato instante em que algo novo começa a se formar. A força espiritual não vem quando tudo está tranquilo, mas quando você encara a escuridão com fé de que existe uma saída, mesmo que ainda não consiga enxergar. Talvez alguém já tenha dito para você que sofrer é sinal de fraqueza, mas a verdade é o oposto. Sofrer e continuar, sofrer e ainda acreditar, sofrer e ainda levantar pela manhã para tentar de novo. Isso é sinal de uma coragem que poucos têm. E essa coragem vai fazer você perceber que existe poder no processo, mesmo que o processo doa. E aqui está algo essencial. Não existe sofrimento desperdiçado. Cada parte da sua caminhada pode ser transformada em um testemunho, em uma história que ilumina o caminho de quem vem depois.
Sua vida pode ser uma inspiração exatamente por causa das dores que você atravessa, e não apesar delas. Antes de continuar, quero que você faça algo importante para se conectar ainda mais com este vídeo. Escreva nos comentários a frase: "Meu sofrimento será transformado em força". Essa frase não é apenas para gerar engajamento, é um compromisso que você assume consigo mesmo de acreditar que nada do que você viveu será em vão. Você já percebeu que quando a dor aperta, a mente começa a trabalhar de um jeito diferente? É como se cada pensamento fosse atravessado pela dúvida, pelo medo e até mesmo por uma certa sensação de abandono. Mas existe uma diferença enorme entre estar sozinho e sentir-se sozinho. Muitas vezes, quando você pensa que não há ninguém, é justamente nesse momento que Deus mais está perto. O silêncio que você ouve não é ausência, mas preparação. É como se Ele estivesse moldando sua vida no detalhe, como um artista que demora para revelar a obra completa, porque está cuidando para que cada traço seja perfeito. E talvez você já tenha experimentado isso. Depois de uma fase escura, veio um recomeço que parecia impossível. Depois de uma perda, você descobriu um sentido novo para continuar. Depois de uma porta fechada, surgiu outra que levou você para lugares que nunca teria imaginado sozinho. O sofrimento, por mais que doa, abre espaço para renascimentos. Ele coloca diante de você uma escolha. Ou você deixa que a dor endureça o seu coração, ou você decide que cada ferida vai ser transformada em cicatriz de vitória. Quando você olha para trás, lembra que não foram os dias fáceis que moldaram o que você é hoje. Foram as noites de oração, foram os choros silenciosos, foram os dias em que você pensou em desistir, mas mesmo assim levantou da cama e tentou de novo. Foram essas batalhas invisíveis que te tornaram quem você é agora. É isso que revela a grandeza do processo. O sofrimento é invisível para quem olha de fora, mas o fruto dele aparece nos seus olhos, no seu jeito de falar, na sua compaixão com os outros. E aqui entra algo muito importante. Você não precisa entender tudo de imediato. Às vezes, a vida só revela o propósito de uma dor depois que você já a atravessou. É como caminhar em meio a uma tempestade. No momento em que a chuva cai, você não consegue ver o horizonte, mas quando ela passa, o céu se abre e você entende que aquela água era necessária para fazer florescer algo novo. Na Bíblia, encontramos isso em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz: "Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam." O que esse versículo mostra é que a prova não é o fim, mas uma oportunidade para que você seja honrado. Cada dor que você atravessa é uma preparação para algo maior que Deus tem reservado para você. E quando pensamos nisso, percebemos que o sofrimento também nos aproxima daquilo que é essencial. Ele elimina o excesso, mostra o que realmente importa, revela quem está do seu lado de verdade. Muitas pessoas que você conhece hoje só apareceram porque, em algum momento, você passou por uma situação difícil. O sofrimento é, de certa forma, um filtro, afasta o que não serve e fortalece os vínculos que realmente têm valor. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: "Eu não aguento mais." E talvez até você mesmo já tenha dito isso em algum momento. Mas é justamente quando você acha que chegou ao limite que a fé se manifesta de forma mais poderosa. O sofrimento te leva a um ponto de rendição, a um momento em que você admite: "Eu sozinho não consigo." E é nesse instante que o céu se move. Porque a fé não nasce da força humana, mas da entrega. Por isso não vejo o sofrimento como um inimigo, mas como um mestre severo que ensina lições profundas. Ele ensina paciência, ensina humildade, ensina a valorizar o que você já tem. Ele quebra a arrogância e abre espaço para a gratidão. Ele ensina que a vida não é apenas conquistas visíveis, mas também vitórias silenciosas, que ninguém aplaude, mas que Deus vê e valoriza. E aqui neste vídeo,
Eu quero que você não apenas ouça, mas participe dessa reflexão. Se até agora você já sentiu que de alguma forma essa mensagem está falando com você, é porque existe um propósito em estar aqui. Isso significa que você não chegou por acaso. E já que não é por acaso, quero te fazer um convite. Se inscreva no canal agora mesmo, mas não se inscreva apenas como quem aperta um botão. Se inscreva como quem decide caminhar junto nessa jornada de aprendizado e fortalecimento espiritual. Além disso, eu quero propor algo diferente. Muitas pessoas pedem para você curtir ou comentar sem dar um motivo verdadeiro, mas aqui eu quero que seja especial. Eu gostaria que você deixasse nos comentários uma resposta sincera. Qual foi a maior lição que o sofrimento já te ensinou? Não importa se foi pequena ou grande, se foi algo íntimo ou público, compartilhe. Porque quando você escreve, não só fortalece a sua própria fé, mas também inspira outras pessoas que vão ler e perceber que não estão sozinhas. Essa troca faz parte da transformação. Então faça esse gesto agora. Se inscreva, ative as notificações para não perder nada e compartilhe nos comentários a sua experiência. Esse não é apenas um canal, é um espaço de encontro, um lugar onde cada história pode ser luz para quem ainda está no meio da escuridão. Você já reparou como a dor tem o poder de revelar quem você realmente é? Muitas vezes, enquanto tudo está em ordem, você vive quase no automático. Mas basta uma crise surgir para que aquilo que estava escondido venha à tona. É nesse momento que você descobre forças que jamais imaginou ter, mas também percebe fragilidades que antes não queria encarar. O sofrimento funciona como um espelho, um reflexo que mostra quem você é de verdade quando não tem como fugir da realidade. E mesmo que isso doa, é necessário. Porque só quando você se enxerga com sinceridade é que pode se transformar de forma verdadeira. Talvez você esteja passando por um processo exatamente assim. De repente, tudo que parecia sólido começou a ruir. Os planos que você tinha foram interrompidos e a vida pareceu perder o rumo. Nesse cenário, a primeira reação pode ser a revolta. A pergunta insistente, por que comigo? Mas se você silencia por alguns instantes e abre espaço para ouvir a voz de Deus, começa a perceber que não se trata de punição, mas de preparação. Cada desafio carrega uma semente escondida, e essa semente só floresce depois que você enfrenta a dor com fé. É interessante perceber que, em diferentes culturas e épocas, o sofrimento sempre foi visto como um caminho de transformação. Não importa a profissão, a idade ou a origem, todo ser humano conhece a dor. A diferença está em como cada pessoa escolhe lidar com ela. Você pode deixar que a dor destrua seus sonhos ou pode permitir que ela seja o fogo que purifica e molda a sua essência. Na Bíblia, no Salmo 30, versículo 5, está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo não nega a existência do sofrimento, mas traz a esperança de que ele é temporário. Assim como a noite não dura para sempre, a sua dor também não vai durar eternamente. Ela tem prazo para acabar, mesmo que hoje pareça interminável. E essa certeza te ajuda a seguir em frente, passo a passo, confiando que algo novo já está sendo preparado para você. Quando você entende isso, começa a enxergar as dificuldades de outra forma. Aquilo que antes parecia apenas peso se torna aprendizado. Aquilo que antes parecia perda se transforma em libertação. Muitas vezes você está tão apegado a situações, pessoas ou coisas que não percebe que elas já não fazem mais sentido na sua vida. E o sofrimento vem justamente para cortar esses vínculos que estavam te prendendo e abrir espaço para que algo melhor chegue. Talvez você já tenha visto isso acontecer em áreas diferentes da sua vida. Pode ter sido no trabalho, quando uma porta se fechou e você pensou que tudo estava acabado, mas depois uma oportunidade inesperada apareceu. Pode ter sido em um relacionamento
relacionamento, quando alguém saiu da sua vida e você achou que nunca mais encontraria paz, mas depois descobriu que era justamente essa saída que te libertaria de algo que não fazia bem. Ou pode ter sido na saúde, quando uma limitação te obrigou a desacelerar e nesse processo você aprendeu a valorizar pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Essas situações mostram que o sofrimento, por mais cruel que pareça, carrega dentro dele uma sabedoria. Ele obriga você a olhar para dentro, a rever prioridades, a perceber que nem tudo está sob o seu controle. E esse é um dos maiores aprendizados. Entender que você não é dono de tudo, mas pode escolher como reagir a cada desafio. Há uma frase que costuma ecoar em momentos difíceis: "Isso também vai passar." E pode parecer clichê, mas é uma verdade poderosa. Nenhuma dor é eterna, nenhum peso é definitivo. O que parece impossível hoje pode se tornar motivo de gratidão amanhã. Quantas vezes você já não agradeceu por algo que no passado fez você chorar? Quantas vezes já não percebeu que o que parecia fim era, na verdade, um começo? É por isso que você precisa olhar para o sofrimento com outros olhos. Em vez de se perguntar apenas, "Por que comigo?", comece a perguntar, "Para que isso está acontecendo comigo?" Essa mudança de perspectiva transforma completamente a sua caminhada, porque ao buscar propósito no meio da dor, você dá um sentido para ela. E quando existe sentido, a dor não paralisa, mas impulsiona. Você pode até não perceber agora, mas existe uma história sendo escrita a partir de cada lágrima. Uma história que vai inspirar, que vai consolar, que vai mostrar para outras pessoas que é possível recomeçar. Talvez hoje você ainda esteja na parte mais difícil dessa narrativa, mas não se esqueça, a história não terminou. O autor da sua vida ainda está escrevendo os próximos capítulos, e eles podem ser muito melhores do que você imagina. E lembre-se, ninguém precisa enfrentar o sofrimento sozinho. Ainda que a dor seja pessoal, existe poder em compartilhar, em se abrir, em dividir o peso com quem pode compreender. Às vezes, uma palavra amiga, uma oração feita por alguém próximo, ou até mesmo uma mensagem em um vídeo como este, pode ser o abraço que você precisava naquele instante. Nunca subestime a força da comunhão, porque ela é um dos maiores antídotos contra a solidão que o sofrimento traz. Você está aqui agora ouvindo estas palavras, porque existe uma razão. Não ignore isso. Use este momento como um marco, um ponto de virada. Decida que, a partir de hoje, cada dor que surgir será transformada em aprendizado, cada lágrima em força, cada desafio em oportunidade de crescimento. Você já percebeu que o sofrimento, além de revelar sua força, também revela a sua fé? É fácil acreditar quando tudo vai bem, quando os dias são leves e os caminhos parecem abertos. Mas quando o chão desaparece sob os seus pés e o que sobra é apenas incerteza, aí sim a fé é colocada à prova. É nesse momento que você descobre se acredita apenas de boca para fora ou se realmente confia em algo maior. E talvez seja justamente por isso que tantas dores acontecem, para provar não a Deus, mas a você mesmo, de que a sua fé é verdadeira e pode resistir até mesmo nas noites mais escuras. Quando você pensa em fé, talvez imagine algo distante, inatingível, quase sobrenatural. Mas a verdade é que a fé se revela nos detalhes. Ela está presente quando você levanta de manhã mesmo sem ter forças. Quando você dá um passo ainda que não veja o caminho, quando você escolhe acreditar mesmo que tudo diga o contrário. A fé não é a ausência de medo, mas a coragem de continuar mesmo com medo. Na Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: "Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem." Isso significa que a fé não depende das circunstâncias, mas da confiança em quem conduz a sua vida. Quando você entende isso, descobre que o sofrimento não pode roubar a sua esperança. Ele pode abalar suas emoções,
pode mexer com seus planos, mas nunca será capaz de destruir a certeza de que existe um propósito maior sendo desenhado. E talvez você já tenha vivido algo parecido. Lembra daquela vez em que tudo parecia perdido, mas uma saída inesperada surgiu? Ou daquele momento em que você sentiu que não teria forças para continuar, mas ainda assim conseguiu dar mais um passo? Isso é fé. É ela que sustenta quando as próprias pernas parecem falhar. É ela que mostra que você não está sozinho, que existe um Deus atento a cada detalhe. Mas a fé também é um exercício diário. Assim como um músculo que precisa ser fortalecido, a fé cresce quando você a pratica. É nas pequenas escolhas que ela se manifesta. Quando você decide perdoar em vez de guardar rancor, quando você agradece mesmo sem ter todos os motivos, quando você espera pacientemente pelo tempo certo. O sofrimento nesse contexto é como o peso que treina sua fé. Quanto maior a carga, maior também será o crescimento. E ainda que seja difícil enxergar, existe algo especial acontecendo nos bastidores da sua vida. Enquanto você luta, chora, ora e espera, Deus está agindo. Ele não está indiferente. Ele não esqueceu de você. O silêncio dele não é abandono, é trabalho. É como a raiz de uma árvore que cresce embaixo da terra, invisível aos olhos, mas essencial para que um dia os frutos apareçam. Pense nisso. Quantas vezes você já acreditou que um caminho tinha acabado, mas depois percebeu que era apenas uma curva? Quantas vezes você achou que estava sozinho, mas alguém inesperado apareceu para te apoiar? Essas pequenas intervenções são lembretes de que você nunca está realmente abandonado. E é justamente essa consciência que a fé traz em meio ao sofrimento. O sofrimento, por mais duro que seja, tem o poder de aproximar você de Deus como nada mais consegue. Quando tudo vai bem, é fácil se distrair com conquistas, com planos, com a correria do dia a dia. Mas quando a dor aperta, o coração se volta para o essencial. É no sofrimento que muitas pessoas redescobrem a oração, que voltam a abrir a Bíblia, que lembram do quanto precisam de algo maior do que elas mesmas. Isso não significa que Deus deseja a sua dor, mas que Ele transforma até mesmo o que te machuca em oportunidade de proximidade. O que hoje você sente como peso pode se tornar, amanhã, um testemunho de fé inabalável. O que agora é lágrima pode se transformar em fonte de esperança para outros. Porque a fé, quando fortalecida, não serve apenas para você, mas para iluminar também a vida de quem está ao redor. E aqui está um ponto essencial. O sofrimento pode até ser inevitável, mas a forma como você reage a ele é uma escolha. Você pode se fechar, endurecer o coração e permitir que a dor te torne amargo. Ou você pode abrir a alma, entregar a Deus e permitir que essa mesma dor te torne mais sensível, mais humano, mais cheio de compaixão. Essa escolha é sua e ela é feita todos os dias, nas pequenas atitudes, nas palavras que você escolhe usar, nos gestos de bondade que oferece mesmo em meio à própria luta. Por isso, quando você pensar que não aguenta mais, lembre-se, não é o fim. Talvez seja apenas o começo de algo que ainda não está visível. Assim como a semente precisa morrer para que brote uma nova vida, às vezes é necessário passar por processos dolorosos para que algo maior floresça dentro de você. A fé é justamente esse fio que mantém você de pé enquanto tudo parece ruir. E não se engane. A fé não anula o sofrimento, mas dá um novo significado a ele. Ela não faz você deixar de sentir dor, mas te dá a certeza de que a dor não é em vão. Ela não faz o problema desaparecer, mas fortalece você para enfrentá-lo com coragem e esperança. Por isso, nunca subestime o poder da fé no meio da dor. Ela pode ser silenciosa, discreta, mas é a base que sustenta você quando nada mais parece firme. É essa fé que vai te mostrar que o sofrimento não é um castigo,
mas um processo de transformação. Você já parou para refletir como muitas vezes é no sofrimento que você encontra um propósito maior para a sua vida? Quando tudo parece estar bem, é comum viver apenas no ritmo automático, cumprir tarefas, correr atrás de metas e se deixar levar pela pressa do dia a dia. Mas quando surge a dor, ela obriga você a desacelerar, a olhar para dentro, a questionar suas escolhas e a buscar um sentido que vá além do imediato. É como se o sofrimento fosse um chamado para enxergar aquilo que antes você não percebia. Muitas das pessoas que hoje são exemplos de fé, superação e coragem só se tornaram quem são porque passaram por processos dolorosos. Você pode até admirar a força delas, mas dificilmente imagina as lágrimas que derramaram em silêncio, as noites sem dormir, os medos que enfrentaram. E talvez esteja acontecendo o mesmo com você agora. Pode ser que a dor que você vive hoje seja justamente o terreno fértil onde o seu propósito está sendo plantado. No livro de 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, está escrito: "Quando estou fraco, então é que sou forte." Essa verdade mostra que é no momento em que você sente que não tem mais recursos humanos que a força divina se manifesta com mais intensidade. O sofrimento revela que você não está no controle de tudo, mas também mostra que existe uma força maior sustentando você mesmo quando parece impossível seguir. E esse é o ponto onde muitos desistem. Porque é mais fácil acreditar que a dor é apenas punição ou azar, e não enxergar que pode ser transformação. Mas quando você muda a forma de interpretar o que vive, começa a perceber que existe um sentido escondido até mesmo nas situações mais duras. Essa mudança não acontece da noite para o dia, mas pouco a pouco, cada vez que você escolhe acreditar em vez de desistir, agradecer em vez de reclamar, aprender em vez de se entregar ao desespero. Talvez você já tenha experimentado isso em algum momento da sua vida. Lembra daquela fase que parecia insuportável, mas que depois revelou algo bom? Talvez uma perda tenha te mostrado quem realmente estava ao seu lado. Talvez uma dificuldade financeira tenha ensinado a valorizar coisas simples. Talvez um problema de saúde tenha feito você redescobrir a importância de cuidar de si mesmo e das pessoas que ama. O sofrimento, ainda que amargo, sempre deixa lições que mais tarde podem se tornar tesouros. E mais do que isso, a sua dor pode se tornar um motivo de esperança para outra pessoa. Quando você compartilha sua história, quando mostra como superou, você abre um caminho para que outros também encontrem força. O sofrimento não precisa ser apenas um peso pessoal. Ele pode se transformar em testemunho, em mensagem, em instrumento de transformação coletiva. Você pode ser a prova viva de que existe luz depois da escuridão, de que é possível recomeçar mesmo quando tudo parecia perdido. É interessante como muitas vezes, quando você olha para trás, percebe que foi no vale que encontrou os maiores aprendizados. Não foi nas vitórias rápidas, nem nas conquistas fáceis, mas nas batalhas silenciosas que você cresceu de verdade. É isso que faz do sofrimento uma espécie de escola da vida, onde cada prova é uma lição e cada desafio é uma oportunidade de amadurecer. E esse amadurecimento não é apenas emocional, mas também espiritual. A dor ensina você a confiar mais em Deus, a depender menos de si mesmo e mais da graça dele. Ela mostra que o seu valor não está no que você tem ou no que conquista, mas em quem você é e em quem está se tornando. Essa percepção muda completamente a forma como você encara a vida. Talvez hoje você esteja exatamente nesse processo. Pode ser que ainda não veja sentido, que ainda esteja no meio da tempestade, que ainda sinta o peso do sofrimento como algo esmagador. Mas lembre-se, cada processo tem um fim. Assim como nenhuma tempestade dura para sempre, a sua dor também vai passar. E quando passar, você não será mais o mesmo. Você sairá mais forte, mais consciente, mais preparado
para viver o propósito que foi reservado para você. É como o ouro que precisa passar pelo fogo para ser purificado. O fogo dói, o calor queima, mas o resultado é algo muito mais valioso do que antes. Assim também é a sua vida. O sofrimento pode ser o fogo que purifica, que remove o que não serve e que revela a sua verdadeira essência. Por isso, não desanime se agora as coisas parecem fora de controle. Confie que existe um propósito sendo desenhado por trás daquilo que você vive. Não significa que Deus deseja a sua dor, mas que Ele é capaz de transformar até mesmo o que te machuca em algo que te fortalece. O sofrimento pode ser a chave que abre portas que você nem imaginava. Pode ser o impulso para uma mudança, o despertar para um chamado, o início de um novo capítulo. E quando você se abre para essa possibilidade, descobre que a dor não é inimiga, mas parte do processo de se tornar quem você precisa ser. Então, olhe para o que você está vivendo agora com olhos de fé. Pergunte-se, o que eu posso aprender com isso? O que essa dor está me mostrando que eu ainda não tinha percebido? Como posso usar essa experiência para ajudar alguém no futuro? Essas perguntas transformam completamente o sentido da sua jornada. E acima de tudo, lembre-se, você não está sozinho. Mesmo quando tudo parece vazio, existe uma presença maior te sustentando, te guiando, te fortalecendo. Essa presença é o que garante que a sua história não termina no sofrimento, mas se transforma em testemunho de superação e esperança. Você já percebeu como a esperança tem o poder de mudar completamente a forma como você enxerga a vida? Quando a dor aperta, quando o peso da luta parece insuportável, a esperança funciona como uma luz no fim do túnel, lembrando que existe algo além do que você está vivendo agora. É como se ela fosse aquela voz suave que sussurra dentro de você. Ainda não acabou. Continue. Vai valer a pena. A esperança não é um sentimento frágil ou passageiro, como muitas vezes é retratada. Pelo contrário, ela é uma força interior que mantém você de pé, mesmo quando as circunstâncias tentam derrubar. Ter esperança é escolher acreditar que existe um amanhã melhor, mesmo que o presente esteja cheio de dificuldades. É como plantar uma semente no deserto, acreditando que um dia ela vai florescer. E é justamente esse movimento de acreditar no que ainda não se vê que fortalece a sua fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está escrito: a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Essa verdade mostra que a esperança e a fé caminham juntas. Quando você alimenta a esperança, fortalece a fé. E quando fortalece a fé, abre espaço para que o impossível aconteça. Talvez você esteja em um momento da vida em que manter a esperança parece quase impossível. Talvez você já tenha tentado tantas vezes que se sente cansado. Talvez os nãos que recebeu tenham machucado mais do que qualquer dificuldade material. Mas a esperança não depende das circunstâncias. Ela nasce de uma decisão. Acreditar que a sua história ainda não terminou, que ainda existem capítulos lindos para serem escritos. Pense em quantas pessoas já enfrentaram situações quase sem saída e conseguiram transformar completamente suas vidas porque não desistiram de acreditar. Homens e mulheres comuns, como você, que encontraram dentro de si uma força que nem imaginavam ter. Essa força não veio de um talento especial, mas da decisão de manter a esperança viva mesmo nos dias mais escuros. E a esperança não apenas fortalece você, mas também influencia as pessoas ao seu redor. Quando alguém vê que você continua acreditando, mesmo em meio às lutas, isso inspira e fortalece também. Sua vida pode se tornar um exemplo silencioso de coragem. Um convite para que outros também não desistam. Mas como manter a esperança quando tudo parece contrário?
A primeira forma é cuidar daquilo que você permite entrar na sua mente. Se você se alimenta apenas de notícias ruins, de palavras negativas, de lembranças dolorosas, sua esperança será sufocada. Mas quando você escolhe ouvir palavras de fé, buscar inspiração, se aproximar de pessoas que acreditam e caminham em direção à luz, sua esperança é renovada. A segunda forma é aprender a agradecer mesmo em meio à dor. Pode parecer estranho, mas quando você começa a valorizar as pequenas coisas, o ar que respira, o alimento na mesa, o abraço de alguém querido, a chance de acordar todos os dias, sua perspectiva muda. A gratidão é como combustível para a esperança, porque faz você perceber que ainda há motivos para continuar acreditando. E a terceira forma é manter um propósito diante de si. Quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Quando você entende que existe algo maior para viver, que sua vida pode impactar outras pessoas, que sua história tem um sentido que ultrapassa os próprios limites, então a esperança se fortalece. O sofrimento deixa de ser apenas dor e passa a ser parte do processo de algo grandioso. Você pode até pensar, mas eu não sei qual é o meu propósito. E está tudo bem. Descobrir isso não é de uma hora para outra. Muitas vezes, o propósito é revelado aos poucos, em meio às experiências, às escolhas, às mudanças que a vida traz. O que importa é caminhar com o coração aberto, disposto a aprender, disposto a crescer. A cada passo, a cada superação, você se aproxima mais daquilo que nasceu para ser. E aqui está algo poderoso. A esperança também nasce do olhar para trás e perceber quantas batalhas você já venceu. Lembra de momentos que pareciam impossíveis e mesmo assim você conseguiu superar? Lembra de quando tudo parecia perdido, mas de repente algo aconteceu e as coisas começaram a mudar? Se você já venceu antes, pode vencer novamente. Se você já foi sustentado antes, será sustentado de novo. O livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, traz uma promessa linda. O Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa passagem mostra que a esperança não é apenas fruto da sua força pessoal, mas também uma dádiva de Deus. É Ele quem renova sua mente, fortalece seu coração e coloca dentro de você uma expectativa viva de que dias melhores virão. Quando você permite que a esperança floresça, até mesmo as lágrimas ganham um novo sentido. Elas não são sinal de fraqueza, mas de que você está vivo, de que ainda sente, de que ainda acredita. A esperança não elimina a dor, mas dá a ela um novo significado. Em vez de ser o fim, a dor se torna parte da sua transformação. E talvez seja exatamente isso que você precisa hoje. Acreditar que a sua dor não é definitiva, que a sua luta não é permanente, que ainda há muito para viver. A esperança é como uma chama que pode estar fraca, mas que nunca se apaga completamente. Basta uma pequena faísca para reacender um fogo que aquece o coração e ilumina o caminho. Por isso, se hoje você sente que sua esperança está quase se apagando, segure firme, respire fundo, levante a cabeça e lembre-se, não importa quão escura seja a noite, o sol sempre nasce de novo, e com ele novas oportunidades, novas chances, novos começos. A esperança é a ponte entre o que você vive hoje e o que você pode alcançar amanhã. Então não deixe essa chama morrer dentro de você. Alimente-a com fé, com gratidão, com propósito. Use suas experiências, até mesmo as mais dolorosas, como combustível para acreditar em algo maior. E quando sentir que não consegue sozinho, lembre-se, você nunca esteve sozinho. Existe uma força maior cuidando de cada detalhe, mesmo quando você não percebe. A esperança é o que mantém você firme no caminho. É ela que sustenta quando os ventos sopram contra, que consola quando o coração dói, que guia quando os passos parecem incertos. Não abra mão dela,
porque quem tem esperança sempre encontra uma saída, sempre encontra uma razão para continuar, sempre encontra um motivo para acreditar. Manter a esperança viva é essencial, mas de nada adianta acreditar se você não transforma essa esperança em atitudes práticas no seu dia a dia. É como alguém que olha para uma terra fértil, acredita que pode nascer um jardim, mas nunca coloca a semente no chão. A esperança é o que inspira, mas são as ações que fazem a mudança acontecer. Você precisa aprender a alinhar seus pensamentos, palavras e comportamentos com aquilo que espera viver. Isso significa, por exemplo, não apenas acreditar que dias melhores virão, mas começar a preparar o terreno para recebê-los. Se você sonha com um futuro diferente, é necessário dar passos hoje, ainda que pequenos, em direção a esse futuro. A transformação começa dentro de você. A forma como você se enxerga determina muito do que vai viver. Se você acredita que é incapaz, se repete diariamente para si mesmo que não consegue, então sua esperança será sufocada e suas ações serão limitadas. Mas quando você começa a declarar sobre si coisas positivas, quando entende que possui valor, quando reconhece que sua vida tem importância, automaticamente seu comportamento muda. E aqui entra um princípio poderoso. Aquilo que você fala influencia diretamente a sua mente e suas atitudes. Não é apenas sobre pensar positivo, mas sobre construir uma mentalidade alinhada ao propósito que deseja alcançar. Se você espera vitória, declare vitória. Se espera cura, declare cura. Se espera transformação, declare transformação. Suas palavras são sementes, e cada semente lançada pode florescer em resultados. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, está escrito: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso significa que suas palavras têm poder criativo. Elas podem abrir portas ou fechá-las, podem levantar ou derrubar. Por isso, vigiar o que você fala é uma forma prática de transformar esperança em ação. Além das palavras, é preciso organizar a sua rotina de forma que suas escolhas diárias reforcem o que você acredita. Se você espera ter uma vida mais equilibrada, precisa cuidar do corpo, da mente e do espírito. Pequenas atitudes, como separar alguns minutos para meditar, orar, ler algo que alimente sua fé ou simplesmente respirar profundamente, fazem toda a diferença. Talvez você pense, mas eu não tenho tempo para isso. A verdade é que sempre encontramos tempo para aquilo que consideramos prioridade. Se você realmente deseja mudar, precisa colocar suas prioridades na frente. Isso não significa abandonar responsabilidades, mas reorganizar sua vida de forma que suas ações estejam em harmonia com seus objetivos. Outro ponto importante é escolher com quem você caminha. As pessoas ao seu redor podem fortalecer ou destruir a sua esperança. Se você convive apenas com quem reclama, desanima e critica, inevitavelmente será puxado para baixo. Mas quando você se aproxima de quem acredita, de quem vibra pela sua vitória, de quem encoraja, sua esperança ganha fôlego e sua disposição para agir aumenta. Às vezes, será necessário cortar alguns laços, ou pelo menos diminuir a influência que certas vozes têm sobre você. Isso não significa deixar de amar ou respeitar, mas entender que sua jornada precisa de energia positiva e não de palavras que sugam sua força. Você tem o direito de proteger sua mente e seu coração. Afinal, tudo que entra neles afeta diretamente o que você se torna. Transformar esperança em ação também envolve aprender a lidar com os erros e fracassos. Muitas pessoas desistem porque acreditam que errar é sinônimo de incapacidade, mas, na verdade, errar faz parte do processo de crescimento. Cada falha pode ser uma oportunidade de aprendizado, cada queda pode ser um impulso para levantar mais forte. O problema não é cair,
O problema é decidir não se levantar. Pense nas grandes conquistas da humanidade. Nenhuma delas aconteceu sem tentativa, sem esforço, sem falhas no caminho. A diferença entre quem alcança e quem desiste é que uns persistem, enquanto outros param no meio da jornada. Então, se hoje você se sente frustrado por algo que não deu certo, enxergue isso como uma oportunidade de ajustar a rota e seguir adiante. E não se esqueça de celebrar cada pequena vitória. Muitas vezes, você está tão focado no resultado final que esquece de valorizar as conquistas do caminho. Mas reconhecer seus progressos fortalece sua motivação e mantém sua esperança ativa. Cada passo dado é sinal de que você está mais perto do que deseja. Outro aspecto essencial é aprender a servir. Quando você tira os olhos apenas das suas dores e começa a ajudar outras pessoas, algo poderoso acontece dentro de você. A esperança deixa de ser apenas sobre o que você deseja alcançar e passa a ser também sobre o impacto que você gera no mundo. E quando você vê que sua vida pode transformar outras vidas, seu propósito se renova e sua força aumenta. A prática da generosidade é uma forma concreta de transformar esperança em ação. Não precisa ser algo grandioso. Pode começar com gestos simples. Ouvir alguém que precisa desabafar, oferecer uma palavra de encorajamento, estender a mão a quem atravessa um momento difícil. Cada atitude de amor é uma semente que volta multiplicada. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, está escrito: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos." Isso mostra que toda ação positiva traz resultados, mesmo que você não veja de imediato. A vida é como uma plantação. Aquilo que você planta hoje, colherá amanhã. E aqui está o segredo. Quanto mais você age com base na esperança, mais a sua esperança cresce. É como um ciclo. Você acredita, age, vê resultados, fortalece a fé e acredita ainda mais, até que aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade diante dos seus olhos. Talvez você esteja se perguntando, por onde eu começo? A resposta é simples. Comece pelo pequeno. Você não precisa esperar ter tudo pronto para agir. Dê o primeiro passo com o que tem nas mãos, com o que pode fazer agora. Muitas vezes, o simples ato de começar já abre novas portas e cria novas oportunidades. A vida não muda da noite para o dia, mas ela muda todos os dias quando você decide agir. E quando você olha para trás depois de semanas, meses ou anos, percebe que aquela decisão de dar o primeiro passo foi o que mudou tudo. Por isso, não fique paralisado esperando que tudo se resolva sozinho. Pegue a esperança que está dentro de você e transforme em atitudes concretas. Declare palavras de vida, cuide da sua rotina, escolha suas companhias, aprenda com os erros, celebre vitórias. Pratique a generosidade e nunca deixe de caminhar. Você foi criado para viver algo muito maior do que simplesmente sobreviver. Sua vida pode ser cheia de significado, de conquistas, de aprendizados e de impacto positivo. Mas isso depende das suas escolhas diárias. E a boa notícia é que você tem dentro de si tudo o que precisa para começar agora mesmo. A esperança é a centelha, mas as ações são o combustível. Quando você une as duas, sua vida se transforma. Você caminhou até aqui refletindo sobre dor, sobre fé, sobre esperança e sobre ação. E talvez já tenha percebido que a vida é uma mistura de tudo isso. Há dias de lágrimas e dias de riso, momentos de perda e momentos de conquista, tempos de espera e tempos de colheita. E o mais belo é que em cada fase existe um propósito escondido, algo que molda quem você é e o que ainda pode se tornar. A vida não é feita apenas de grandes acontecimentos, mas principalmente das pequenas escolhas que você faz todos os dias. Escolher perdoar em vez de guardar rancor, escolher levantar em vez de desistir, escolher agradecer em vez de reclamar, escolher acreditar
em vez de se entregar à dúvida. São essas escolhas que constroem sua história. E quando você olha para trás, percebe que cada lágrima teve um papel, cada silêncio ensinou uma lição, cada queda preparou terreno para uma nova vitória. Nada é desperdiçado. Mesmo aquilo que pareceu perda, na verdade, pode ter sido um empurrão para levá-lo a um caminho que você jamais escolheria por conta própria. Talvez hoje você ainda não compreenda porque certas coisas aconteceram na sua vida, mas existe uma promessa de que tudo coopera para o bem daqueles que confiam em Deus. Isso significa que, ainda que você não entenda agora, o que está sendo escrito sobre você tem um desfecho muito maior do que imagina. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, está escrito: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa palavra traz a certeza de que nada está fora de controle, mesmo quando parece que tudo desmoronou. E o futuro que aguarda você não é apenas sobre conquistas materiais, mas sobre uma vida com significado, paz no coração e força para inspirar outras pessoas. Quando você transforma sua dor em aprendizado, sua esperança em ação e sua fé em prática, você não apenas vive melhor, mas também se torna luz para quem caminha na escuridão. Talvez você não tenha ideia do impacto que sua vida pode gerar. Um simples gesto, uma palavra de encorajamento, um exemplo de perseverança podem transformar completamente o destino de alguém. E é por isso que sua história importa. Sua vida tem um valor único e insubstituível. Ao longo deste vídeo, você foi convidado a refletir sobre como lidar com as dificuldades, como manter a esperança, como agir com fé e como transformar tudo isso em crescimento pessoal. Mas agora chega o momento de olhar para si com amor e coragem, entendendo que você tem o direito de recomeçar quantas vezes for necessário. O recomeço não é sinal de fraqueza, mas de força. É a prova de que você não desistiu, de que ainda acredita, de que sabe que merece viver algo novo. Não importa quantas vezes tenha caído, o que importa é a sua decisão de levantar. Cada novo dia é uma chance de escrever uma página diferente, mais cheia de cor, de propósito e de vida. E sabe qual é a beleza disso? Você não precisa estar pronto para começar. Não precisa esperar as condições perfeitas, nem ter tudo resolvido. Basta decidir dar um passo de cada vez. Porque é no caminho que você se fortalece, é caminhando que descobre quem realmente é. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, encontramos uma promessa poderosa. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa é a certeza de que, mesmo quando as suas forças parecem acabar, existe uma fonte inesgotável de renovação disponível para você. Por isso, não desista. Não permita que a dor defina quem você é, nem que as dificuldades apaguem sua esperança. Escolha levantar, escolher acreditar e escolher viver de forma plena. E aqui quero abrir um espaço muito especial. Se esse vídeo falou com você, se de alguma forma ele trouxe clareza, consolo ou força, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Mas não apenas como um gesto automático, e sim como parte de uma jornada. Quando você se inscreve, você decide caminhar junto. Você fortalece essa comunidade de pessoas que acreditam que é possível crescer, aprender e se apoiar mutuamente. Mais do que números, o que queremos aqui são histórias. E eu sei que você tem uma história para contar. Então, compartilhe nos comentários. O que você aprendeu com este vídeo? Qual parte tocou mais fundo no seu coração? E se você já passou por momentos de dor que se transformaram em esperança, conte.
Sua experiência pode ser exatamente a resposta que outra pessoa está buscando neste momento. Esse espaço é um lugar de acolhimento, onde cada palavra compartilhada tem valor. Quando você deixa sua história, você não apenas interage, mas constrói junto, cria conexão, fortalece laços. Você pode se surpreender com quantas pessoas se sentirão inspiradas pelo que você tem a dizer. Então, se inscreva no canal e junte-se a essa comunidade que cresce não apenas em número, mas em profundidade, em aprendizado e em amor. Esse é um convite caloroso, sincero e cheio de significado. Vamos caminhar juntos. Porque quando caminhamos lado a lado, a jornada fica mais leve e muito mais bonita. E ao encerrar esse vídeo, lembre-se, a vida não é sobre nunca sofrer, mas sobre aprender a transformar cada dor em força, cada lágrima em sabedoria e cada desafio em oportunidade. Você tem dentro de si uma luz que ninguém pode apagar. Deixe essa luz brilhar, ilumine o caminho e inspire quem estiver por perto. Você não está sozinho. Existe um propósito, existe uma razão, existe uma esperança e o melhor ainda está por vir. Apenas creia que Deus está trabalhando. Amém.